Então a gente vai trabalhar, como eu falei no vídeo anterior, sobre a lei de Coulomb, certo? Em que consiste, o que trabalha, o que significa a lei de Coulomb? Como eu falei para vocês anteriormente, se a gente tem corpos carregados, eu tenho um corpo carregado positivamente, tenho um corpo carregado negativamente, significa o quê? Esse daqui perdeu elétrons, esse daqui tem excesso de elétrons. Se eles estão a uma distância d um do outro, o que vai acontecer entre essas cargas? Elas vão interagir. E é justamente essa força de interação que a gente vai determinar. Vocês sabem, imagine o seguinte, se eu pegar dois ímãs, se eu tenho dois ímãs e eu posso observar que conforme a posição que eles estão, conforme os polos, ora eles vão se atrair, ora eles vão se repelir. E quanto menor a distância entre eles, maior vai ser essa força de atração ou de repulsão, certo? Só para fazer uma analogia sobre cargas elétricas. Nesse caso eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, como a gente viu sobre os princípios de atração e de repulsão no vídeo anterior, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular ação, certo? Eles estão a uma distância d um do outro, cada um tem uma carga, que posso chamar de Q1 e a outra de Q2, a uma distância d. Então, aí que entra a lei de Coulomb, certo? Como eu falei aqui, ó, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, e de sinais opostos, elas se atraem. Q1 e Q2 são as cargas, a lei de Coulomb é dada pela força igual K. K é uma constante eletrostática. No vácuo, ela tem um valor de 9 vezes 10 na 9. Q1 e Q2 são as cargas, observem que elas estão escritas em módulo. Por quê? Porque a carga pode ser dada num valor negativo. Para mim calcular aqui, eu tenho que observar o seguinte, eu tenho que deixar ela positiva, porque eu vou estar calculando uma força, dividido pela distância ao quadrado. Lembrem que as cargas vão estar medidas em Coulomb, a distância está medida em metro, o Q, que é a constante eletrostática, geralmente vai ser dada para vocês, geralmente vai ser aquele valor no vácuo, que é 9 vezes 10 na 9, e a força, que é medida em Newton, certo? Eu vou passar um exemplo para vocês aqui, para vocês conseguirem observar isso. Aqui a gente tem uma questão. Ó, no vácuo, 9, a constante eletrostática, como eu falei para vocês, é 9 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. São colocadas duas cargas elétricas puntiformes. Por que puntiformes? Pensem assim, puntiformes, elas significam que são cargas pontuais, que têm uma carga praticamente desprezível, um valor pequeno. Tem intensidade de 2 vezes 10 na menos 6 e 5 vezes 10 na menos 6, certo? Distantes uma da outra, 50 centímetros. Então, a gente pode observar aqui, ó, são duas cargas positivas, observem. Q1, que é 2 vezes 10 na menos 6, está distante da outra carga, vamos fazer aqui, distante 50 centímetros da carga 2, que tem uma carga de 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb, certo? A força de repulsão, vejam que aqui a questão já diz que é uma força de repulsão. Por que é uma força de repulsão? Porque as cargas são positivas, tem intensidade. O que a gente quer descobrir? A força de repulsão. A gente sabe que a fórmula é K, que é a constante eletrostática que está dado, que é no vácuo, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó, substituindo a força. O que a gente precisa observar antes? Observem o seguinte aqui, ó. A distância, que é de 50 centímetros, ela está em centímetro. 50 centímetros, para mim passar para metro, eu vou dividir por 100. 50 dividido por 100 é 0,5 metro, certo? Então, a força vai ser o K, constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, vezes a carga 1, 2 vezes 10 na menos 6,
vezes a carga 2, 5 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,5 ao quadrado. Agora a gente trabalha. Observem que lá em cima, na parte de cima, todos os valores estão escritos numa base 10, na mesma base. Como a gente falou anteriormente, a propriedade da potência diz que quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Então, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 10 em que expoente? 9 mais menos 6 é igual a menos 3, dividido por 0,5 ao quadrado é 0,25. Seguindo aqui, agora eu tenho 90 dividido por 0,25. F é igual. Ah, mas eu posso dividir esse daqui, está escrito na base 10, e esse daqui não? Você imagina, pode lembrar, pode colocar ali um 10 na 0. Aqui não vai fazer diferença, mas se fosse ao inverso, esse valor estivesse em cima, faria diferença. Você tem que tomar cuidado disso, certo? Por que 10 na 0? Porque 10 na 0 vale 1, não vai mudar o valor do 0,25. 90 dividido por 0,25 é igual a 360. 360 vezes 10 na menos 3. Aí você vai olhar nas alternativas. Ah, professor, mas não tem? Essa daqui que é mais parecida é 36 vezes 10 a menos 2. Então, o que a gente faz? Lembrem que na notação científica, quando a vírgula não aparece aqui no número inteiro, ela está no final. Se ela andar uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente. Então, a força é igual a 36 vezes 10 menos 3 mais 1 é menos 2. 36 vezes 10 na menos 2 newtons. Essa é a força de repulsão entre essas cargas. Certo? Aqui a gente tem um outro exemplo. Ó. A intensidade da força entre duas cargas elétricas pontiformes iguais situadas no vácuo a uma distância de 2 metros uma da outra é de 202,5 newtons. Qual o valor das cargas? Vamos observar como que a gente vai determinar. O que a gente sabe? A gente sabe distância de 2 metros, certo? Sabe que a força é 202,5 newtons. Qual o valor das cargas? A gente quer saber as cargas. Ali diz que é igual, que elas são iguais. Então, Q1 é igual a Q2. Aí vocês vão se perguntar, tá, mas não foi dado o K, que é a constante eletrostática. Lembra que eu falei para vocês que a constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 na 9? Agora, a gente pode substituir isso daqui na lei de Coulomb. Como é que vai ficar? Força, 202,5, é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 na 9, vezes o Q1, vezes o Q2. Por que eu não coloquei Q1 e Q2 aqui? Para vocês observarem que elas são iguais, entende? E isso é bastante importante. A distância delas é 2 metros. Eu quero descobrir as cargas. Então, vai ficar assim, ó. Esse 2 pode passar para lá. Porque se uma divisão, ela atrapalha mais, concordam? 2 ao quadrado, perdão, 2 ao quadrado vai ser 4. Então, 4, que estava aqui, vai passar para lá, 4 vezes 202,5. É igual a 9 vezes 10 na 9, Q vezes Q. Vocês concordam que aqui é o quadrado? Sim, né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? 4 vezes 202,5 é igual a 810. 810 é igual a 9 vezes 10 na 9, vezes Q ao quadrado. Esse 9 vezes 10 na 9 vai passar para onde? Está multiplicando, vai passar dividindo, porque o meu interesse é descobrir o Q.
810 dividido por 9 vezes 10 na 9 é igual a Q ao quadrado. Se a gente dividir 810 por 9, vai ser 90. Lembra que eu falei para vocês tomar cuidado aqui, ó? Como é que a gente pode dividir? Eu tenho que pensar que aqui tem um 10 na 0. 0 menos 9 vai ser igual a menos 9, o expoente. 9 vezes 10 na menos 9 é igual a Q ao quadrado. O que você tem que fazer aqui, ó? Para isolar o quê? O inverso da potência é a raiz. Então, Q é igual a raiz de 9 vezes 10 na 9, certo? Na menos 9, perdão. Fazendo, vou mostrar para vocês na calculadora. Aqui, vejam que eu troquei, ó. Troquei o quê? Eu coloquei 9, mas é 90, né? 90 vezes 10 na menos 9. A raiz disso daí é 0,0003. Ou, se eu quiser passar para a notação científica, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 10 na menos 4. Isso daqui é o quê? É o valor de Q1 e Q2. Essas são as cargas. Aqui, na sequência, eu coloquei um outro exemplo, para deixar 3, para vocês terem coisas diferentes para vocês observarem. Duas cargas, Q1, 18 vezes 10 a menos 6, e Q2, menos 4 vezes 10 a menos 6, estão localizados no vácuo. Se estão localizados no vácuo, a gente sabe que o K é 9 vezes 10 na 9. Determina a distância entre elas, para que a força de atração tenha módulo igual a 1,5 newtons. Então, nesse caso, a gente quer saber a distância. A gente tem a força, 1,50 newtons. A gente sabe Q1, que é 18 vezes 10 na menos 6. E a gente sabe Q2, que é menos 4 vezes 10 na menos 6. Lembrando que esse menos aqui, lá na fórmula, não vai precisar colocar, certo? Nesse caso, não. Serve para mim saber o quê? Que elas são forças de atração, porque uma é positiva e a outra é negativa. O K é 9 vezes 10 na 9. Substituindo na fórmula, F é 1,50. K, 9 vezes 10 na 9, vezes Q1, que é 18 vezes 10 na menos 6, vezes Q2, que é 4 vezes 10 na menos 6. Dividido por quem? Dividido por D ao quadrado. Fazendo ali essa operação, essa multiplicação, 9 vezes 18 vezes 4 é 648. O que a gente faz com os expoentes? Soma 9 mais menos 6 mais menos 6 é 10 na menos 3, dividido por D ao quadrado, certo? Esse D ao quadrado tem que ser isolado, então ele pode passar para lá. Vai ficar D ao quadrado, ele passou para cima multiplicando, e esse 1,50 vai passar dividindo. 648 vezes 10 na menos 3 é igual a, anda 1, 2, 3, é igual a 0,648, certo? Essa divisão, eu simplifiquei, na verdade, eu tirei o 10 na menos 3 para deixar mais fácil. D ao quadrado, 0,648 dividido por 1,5 é 0,432. Para mim isolar o D, eu tenho que tirar esse 2 aqui. Esse 2 é uma potência. O inverso da potência é raiz quadrada. O inverso da potência quadrada é raiz quadrada. Então, a raiz de 0,432, se a gente fizer aqui, a raiz de 0,432 é igual a 0,657, 0,65 aproximadamente. 0,65 metros. Essa é a distância
entre essas cargas de 18 vezes 10 a menos 6 e menos 4 vezes 10 a menos 6. Certo? Um abraço e até mais.